Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje falaremos sobre a nova temática, que é a temática da playlist das fake news. E, obviamente, durante toda essa playlist, nós traremos exemplos, traremos definições do que são fake news e como se proteger, como evitar compartilhá-las. Nessa aula inicial, eu trago a definição e algumas formas de como você evitar passar por esse tipo de vexame que é compartilhar as famosas fake news. Primeiramente, o que elas são? Fake news, na sua tradução original do inglês, significa notícias falsas. Então, é basicamente o tipo de informação que é passada através da internet ou de algum outro meio de comunicação, mas na maioria dos casos na internet. E essa notícia, ela traz informação inverídica, ela muitas vezes traz informações que podem prejudicar pessoas, que podem prejudicar empresas. E essas mensagens, esses posts geralmente são feitos em redes sociais, principalmente os aplicativos de comunicação e sites que aparentam muitas vezes ser sites originais, mas são sites falsos criados justamente para simular a realidade, muitas vezes com a intenção de fazer você realizar alguma outra tarefa, por exemplo, enviar dinheiro, com o intuito de lucrar em cima disso. O objetivo das fake news muitas vezes é criar uma polêmica em torno de uma situação ou de uma pessoa. E aí, essas polêmicas, quando elas são voltadas a situações, elas podem envolver várias questões que estão acontecendo, atualidades, e retocar essas questões de notícias de jornais, principalmente, trazendo dados falsos, de uma maneira que seja alarmante e que faça a pessoa ficar chocada e acreditar naquilo. A intenção, na maioria das vezes, é só viralizar e conseguir mais visualizações, porém com uma notícia que é inverídica. E também pode ser voltada a pessoas. E quando é voltada a pessoas, principalmente, pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, justamente quando traz questões como calúnia e difamação, que é considerado crime. E pode degradar a imagem de uma pessoa, como, por exemplo, divulgar informações nas redes sociais falando muito mal de uma pessoa, falando que ela fez ou cometeu algum crime que ela não tenha cometido, e por causa disso essa pessoa ela pode acabar tendo sua reputação manchada devido a uma notícia falsa. No contexto atual, a gente vê que como a tecnologia, as redes sociais, elas emergiram muito fortemente depois da pandemia de 2020, as informações deixaram de circular majoritariamente no mundo físico e passaram a circular principalmente no mundo digital. E o que era uma notícia falsa, uma fake news que já existia antes da internet, demorava bastante para se propagar devido à dificuldade dos meios de comunicação. As pessoas só conversavam boca a boca, às vezes por telefone, chamada, mas ainda não utilizavam os aplicativos de comunicação como utilizam hoje. E com esse avanço das redes sociais, houve esse aumento das fake news. E esse aumento, ele acaba sendo muito prejudicial, porque toda informação que é posta em rede, ela está disponível para um público muito maior do que se fosse uma informação divulgada presencialmente, e qualquer pessoa pode ter acesso, o que acaba se tornando bastante perigoso muitas vezes.
A internet ela revolucionou a humanidade, mas é preciso que haja bastante cuidado na hora de passar ou de compartilhar outras informações. Porque, embora a gente veja que tem muita coisa boa, muita coisa verídica na internet, nem sempre é, é verdade, nem sempre você pode compartilhar aquilo porque é necessário que seja averiguado se realmente aquela fonte, se realmente aqueles dados estão trazendo um fato. E aí você pode se perguntar, como essas fake news elas são divulgadas? Por que que elas são tão difundidas? E aí vem a questão da facilidade para criar conteúdo e emitir opiniões, que foi o que as redes sociais facilitaram muito. Qualquer pessoa hoje pode criar conteúdo, pode colocar a opinião dela na internet e qualquer pessoa pode ter acesso a essa opinião. O excesso das informações que circulam, porque a gente é bombardeado de informações a todo momento no nosso dia a dia por meio dessas redes. A rapidez também, que as notícias se espalham, porque quando você envia uma mensagem, ela não demora nem um minuto direito para chegar nas outras pessoas. E quando é um post, por exemplo, chega a milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, o que é uma velocidade que supera, que transcende o mundo físico de uma maneira mais mais ancestral, digamos. A impossibilidade de checar todas as informações recebidas. Nesse caso, muitas vezes a gente não checa qual é a fonte daquele dado. E muitas vezes aquela informação ela é divulgada em um site que simula um site original. Criminosos podem, por exemplo, usar o mesmo layout, usar as mesmas características, a mesma aparência visual de um site e colocar notícias falsas por lá, por exemplo, como no site do G1, e você acaba entrando e achando que é verdade. Ou até mesmo sites que não simulam os sites originais, que não são muito confiáveis e você acessa em busca de alguma informação que ficou sabendo ou que alguém falou para você e acaba acreditando antes de se certificar. Também tem o medo que os usuários têm de estarem por fora, porque houve essa questão de você querer estar sempre atualizado, querer estar sempre sabendo de tudo que está acontecendo no mundo a todo momento. E aí as pessoas têm um grande medo de, eu tô atrasada, eu não sei o que é que está acontecendo. E muitas vezes esse desespero acaba fazendo com que ela não cheque essa informação duas vezes antes de repassar para outras pessoas. O impulso em confiar no que desconhecidos compartilham, porque na internet a maioria das coisas que a gente recebe é publicada por desconhecidos. E por serem pessoas desconhecidas, a gente não sabe a real intenção delas, na maioria das vezes. E por isso que é muito importante ver quem foi que fez aquele post e olhar o histórico daquela pessoa e checar em outras fontes também, antes de confirmar e compartilhar. Tipos de boatos no fake news. Existem dois tipos principais, né? Existe a corrente e a fake news. A corrente, ela é muito popular, porque normalmente é difundida em aplicativos como o WhatsApp mesmo, que é mais comum no nosso dia a dia, a gente usa no celular. E essa corrente normalmente é um boato, alguma informação, alguma oração, algum pedido, muitas vezes até pedindo dinheiro. E alguém manda essa mensagem e pede que você compartilhe ela com várias pessoas. Por exemplo, você leu essa mensagem até agora, compartilhe com mais 10 pessoas para que
você receba isso e isso. Muitas vezes é uma coisa verdadeira, quando realmente alguém está pedindo ajuda, mas na maioria dos casos são boatos, são notícias falsas, e por isso que é importante checar de onde vem, de qual é a fonte daquela corrente, antes de compartilhar com outras pessoas. E as próprias fake news, que se passam por reportagens jornalísticas e que possuem o conteúdo impreciso ou distorcido. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui é um exemplo de corrente, esse primeiro, que fala: agora o WhatsApp tem webcam, você pode conversar com as pessoas olhando para elas. Mande para 15 amigos e você receberá uma câmera do lado da sua foto. Eu fiz e deu certo. Nesse caso, é uma corrente, porque é uma mensagem que vem na sua rede social que diz que você vai ganhar alguma coisa ou que você vai receber alguma bênção se você enviar essa mensagem para várias outras pessoas. E esses benefícios que muitas vezes são oferecidos, eles nunca chegam, porque é apenas uma tentativa de levar essa mensagem para mais pessoas. E o exemplo de fake news, no caso jornalística, que tem essa mensagem: médicos tailandeses curam paciente com coronavírus em 48 horas. Chinesa de 71 anos estava internado em um hospital da Tailândia, onde recebeu coquetel de antivirais. Exames posteriores não detectaram o vírus. A gente vê aqui que essa notícia é notoriamente falsa, porque quem é que fica curado em 48 horas? Mas, mesmo assim, tem pessoas que acabam acreditando. E para que isso não aconteça, a gente preza que seja averiguado bem qual foi a fonte, se isso realmente aconteceu, se você encontrou aquela informação em outras fontes também, para saber se realmente é verdadeiro. E quando for uma informação que traz coisas duvidosas, seriamente duvidosas, como é nesse caso, que é até absurdo falar isso, não, nem precisa averiguar, porque já dá para saber que é falso. E algumas das consequências, como eu já citei também, das fake news, é questão de manchar a reputação de pessoas quando divulgam informações falsas, informações de difamação e calúnia sobre pessoas. E é difícil de ser excluído um conteúdo depois que ele viraliza, depois que ele é divulgado na internet. Porque várias pessoas já tiveram acesso a ele e não tem como apagar a memória de todas essas pessoas. E se muitas pessoas já compartilharam aquela mídia, ela vai estar disponível para quem recebeu. Então, acaba se tornando, basicamente, na maioria dos casos em que a fake news viraliza, impossível de excluir totalmente aquele conteúdo. E isso acaba manchando a vida inteira de uma pessoa. Já aconteceu o caso, por exemplo, de pessoas serem linchadas por causa de fake news, porque simplesmente inventaram mentiras sobre a pessoa, de que ela era uma criminosa sem que ela fosse, e acabaram linchando essa pessoa até a morte. Então, é algo muito grave e algo que precisa ser tomado muita atenção. E aqui algumas dicas de como você pode identificá-las. Elas geralmente compartilham algumas características em comum. Por exemplo, diz que não é um boato, e aí não basta a pessoa colocar lá não é um boato, você precisa saber realmente se não é um boato. E aí só sabe averiguando bem. Geralmente possui um título bombástico, resumido e com destaques maiúsculos. Como assim um título bombástico? Um título que chame muita atenção, que aparentemente seja uma notícia, nossa, você fica chocado, você fica muito impressionado
porque muitas vezes parece até ser verdade, mas com uma pitadinha de exagero. E possui tom alarmista, por exemplo, usa palavras como cuidado, atenção, omita a data e o local. Isso daqui é importantíssimo de se prestar atenção. Porque quando a notícia ela não vem com a data e não vem com o local, vai passando um carro na rua. Então, quando não aparece a data e o local de publicação daquela notícia, você não tem como saber qual é a procedência, quando foi lançada essa informação, de onde ela vem, e acaba se tornando ainda mais difícil de saber se ela é verídica, e provavelmente ela não é. E não possui fontes ou cita fontes desconhecidas, porque é importante que você veja as fontes, e as fontes normalmente se encontram no final das reportagens, e não apresenta evidências nem embasamento dos fatos. Não mostra, por exemplo, fotos que comprovem aquilo. Hoje em dia já dá para inventar fotos com inteligência artificial, mas depois a gente vai ensinar como identificar conteúdo feito por inteligência artificial. Geralmente é um conteúdo bastante genérico e, e facilmente identificável em alguns casos. E também apresenta um fato exclusivo, ainda não encontrado em nenhum outro local. E por não ter sido encontrado em nenhum outro local, acaba chamando muita atenção. A aula de hoje se encerra por aqui. Eu agradeço bastante se você ficou até aqui no vídeo. Deixe já o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa levar informação a mais idosos, a mais pessoas que precisam desse tipo de informação, para que não compartilhem, para que não acreditem nas fake news e para que não sejam prejudicados nem prejudiquem outras pessoas por causa disso. Também inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos vídeos e conseguir acompanhar, porque aqui a gente lança conteúdo com frequência. E muito obrigada pela atenção.